Amém. Começamos pela manhã as mensagens desse mês, que são mensagens voltadas para a família. Meu pai costumava dizer que a família é a célula máter da sociedade. Como ele gostava de palavras rebuscadas, significa a base, né? A estrutural que você constrói uma sociedade é tendo famílias saudáveis, famílias fortes, famílias equilibradas e principalmente famílias que temam a Deus. A falta do temor a Deus é a origem de todas as nossas desgraças. Todas as nossas derrotas é a falta do temor a Deus. Abra no livro de Jó, no capítulo 39, a partir do versículo 13. Jó 39, 13. Diz o texto: o avestruz bate alegre as asas. Acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó. E se esquece de que algum pé os pode esmagar, ou de quem pode pisá-los os animais do campo. Trata com dureza os seus filhos, como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ele está tranquilo, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Deus amado, pedimos graça e misericórdia, Senhor. Sabedoria da tua parte, para que possamos ministrar esta palavra. Nos usa, Deus, como vaso de voz nesta noite. Te peço em nome de Jesus. Bom, se você tivesse que escolher, quem já foi no zoológico aqui? Quem já viu um avestruz? Ninguém viu avestruz, né? Porque senão minha mensagem eu tenho que trocar de texto, se você não conhece um avestruz. Se tem uns pais péssimos, esses pais Deus comparou com avestruz. Os pais avestruz. Esse texto diz que trata com dureza os seus filhos como se não fossem seus. Interessante que, dentre todos os animais, Deus escolheu o avestruz, ou a avestruz. Tem texto que fala o avestruz, a avestruz, porque tem avestruz macho, tem avestruz fêmea. Como os piores pais da Bíblia, os pais avestruzes. Se você for para mais um texto, lá em Lamentações, capítulo 4, versículo 3, essa ideia continua a mesma. Jeremias escreveu Lamentações. O profeta Jeremias diz assim: até os chacais dão o peito, dão de mamar a seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes do deserto. Que avezinha. Meu irmão, agradeça a Deus você não ser filho de avestruz. Se você fosse, você estaria no sal, como diz o pessoal aí mais moderno. Essa palavra chacal, eu estava olhando a tradução, o que é um chacal, né? Ninguém sabe o que é um chacal aqui. É um termo lá da mitologia hebraica, você pode traduzir como dinossauro, inclusive, dragão e dinossauro. Deus está dizendo assim, é melhor que você seja um filho de um dinossauro do que um filho de avestruz. Interessante que quando você vai olhar os pássaros, lá no centro de recuperação, por exemplo, tem João de Barro. Já viu uma casa de João de Barro? Incrível como aquele passarinho consegue pegar barro e constrói uma casa rebocada, Luiz Mário. Eu acho que tem até granito ali por dentro, né? Ele ainda faz a entrada do ninho contrário ao vento para que a chuva não entre no seu ninho. Ele faz uma casa para proteger os seus filhos.
E não pinga nada. Tem casa aqui em Serrinha que pinga mais do que a casa de João de Barro. Ou o ninho de pombinha, você vê que ela pega os gravetos e vai juntando e vai tecendo, depois bota penas e fica aquela coisa acolchoada. E ela quer proteger o seu ninho, os seus filhos. Você sabe como é que o avestruz faz o ninho? O primeiro buraco ele joga o ovo lá na terra. Não bota uma pena. Não pergunta se vai passar gente ali, se vai passar um outro bicho, se vai passar um elefante para pisar. Ele bota o ovo e diz assim, já fiz minha parte. Ovo, agora você se vira. Eu ainda vou lhe dar um calorzinho aí para você gerar. Depois que você nascer, cada um por si e Deus por todos. Será que existem pais como o avestruz? Será que existem pais avestruzes que deixam seus filhos no mundo como se não fossem seus? Simplesmente fazem os filhos e abandonam? Fazer filho é fácil, é só ser macho ou fêmea, acabou. O pré-requisito é só esse. Agora, ser pai e ser mãe é um outro pré-requisito. Precisa ter responsabilidade, precisa saber o que está fazendo. Mas tem uma explicação por que o avestruz faz isso. O próprio texto fala, no versículo 17 de Jó. Deus responde por que o avestruz não é um bom pai, nem é uma boa mãe. Ele diz assim, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Então, a ave avestruz faz o que faz porque não tem sabedoria e nem entendimento. Mas, como diz o profeta, não é bom que seja assim com os humanos. E ainda chama os animais de irracionais. Os animais são irracionais porque Deus não lhe deu sabedoria nem entendimento. Mas para os seres humanos, não. Deus deu sabedoria. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 5, Deus fala especificamente, exclusivamente pelo profeta, pelo pastor Tiago. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Até se você não tem, pode pedir a Deus que Deus lhe dá. Por muito tempo, por muitas vezes, em todo tempo, eu peço sabedoria para tudo na minha vida. Aprendi essa regra bíblica, tenho usado ela e como minha vida mudou. Desde a época que eu trabalhei em serviço público, gestor público, caí no órgão público que não tinha nada a ver com a minha formação, engenheiro agrônomo, vou cuidar da educação. Ainda tinha aquelas questões políticas aqui em Serrinha. Quando eu assumi a DIREC, a oposição colocou assim no jornal, né? Agora os professores de Serrinha vão aprender a cuidar de batatas e plantar cenouras. Porque tem um gerente na DIREC. E eu não sabia de nada vezes nada. Ainda chamava ensino fundamental de primário. E ginásio, quando já tinha mudado o nome. E eu estou lá perdido, mais perdido do que segue em tiroteio. Eu falei, Deus, eu preciso de sabedoria para gerenciar isso aqui. E como Deus me deu sabedoria. Depois de 3 meses cego, aí a coisa começou a clarear, eu comecei a entender o que é que eu estava fazendo ali. E até hoje, às vezes eu estou aqui na igreja, ou estou querendo fazer alguma coisa no consultório, e digo, Senhor, eu não sei fazer. Eu preciso de sabedoria. E meu irmão, hoje você que é pai, você que é mãe, você tem a coisa mais preciosa que o Senhor lhe deu. A Bíblia diz que seus filhos são herança do Senhor. Se é preciso sabedoria para administrar um órgão, quanto mais para formar um homem e uma mulher. Se você precisa de sabedoria para fazer um bolo, quanto mais para fazer um cidadão. Uma pessoa temente a Deus, que vai proclamar as verdades do Senhor, que vai ser um embaixador do Altíssimo na terra. Você imaginou que você é um embaixador e você está formando outros embaixadorzinhos, representantes de um reino eterno, multinacional, intergaláctico?
Os grandes homens investem bastante na formação dos seus filhos. Os líderes do Vale do Silício, os donos do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, seja lá do que for, eles não deixam que seus filhos consumam tecnologia até os 12 anos de idade, porque ele quer que seus filhos tenham habilidade intelectual para desenvolver programas para dominar os seus filhos. Eles estão formando os dominadores da sociedade que eles mesmos escravizam. E eles sabem o que eles têm na mão. Você já pediu sabedoria a Deus? Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá sabedoria, e de sua boca vem a inteligência e o entendimento. O avestruz não tem. O avestruz não sabe. Deus bloqueou do avestruz. Mas Deus lhe dá sabedoria e entendimento. A missão mais importante que você tem é ser pai e ser mãe daquilo que Deus lhe colocou. Se você abrir mão dessa missão, alguém vai assumir. A não ser que você não se case, vá servir a Deus como o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo se entregou totalmente ao ministério. Por isso mesmo ele não tinha mulher nem filhos. Porque a missão dele era tão importante. Você imagina o apóstolo Paulo sofrendo perseguição com um menino pequeno do lado. Todo barco que o apóstolo Paulo pegava afundava, com um menino pequeno do lado. E a mulher gritando: foi para isso que você me chamou, para esse barco afundar? Já imaginou? Eu te falei, eu não te disse. Aí Paulo diz: é melhor não casar, ele vai escrever isso na sua carta, é melhor não casar, porque vocês vão sofrer dores na carne. Os casados de plantão. Pois é, muita experiência. Bom, como eu não vou me arriscar a pegar um exemplo serriense de um pai avestruz, graças a Deus que Deus me deu um pai avestruz pronto, perfeito na Bíblia, que a gente vai meditar na história dele. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2. Esse é um pai avestruz bíblico. Eu queria que você aprendesse com esse pai a não ser ele. Às vezes meu filho vem reclamar de professor. Meu pai, esse professor é ruim demais, eu não aprendo nada. Eu digo: rapaz, não reclame não. Professor a gente não reclama. Professor a gente sempre aprende. Quando você tiver um professor ruim, bem fuleiro mesmo, daquele péssimo, você aprenda como nunca dar uma aula. Você olha para ele e diz assim: eu nunca vou dar uma aula dessa, eu nunca vou apresentar um seminário como ele apresenta. Então, os exemplos ruins da Bíblia, para que servem? Para que a gente não repita o mesmo que eles passaram. Porque as consequências também Deus deixou aqui na Bíblia. Quando um pai se torna um pai avestruz, o que acontece? Vamos estudar esse texto. 1 Samuel capítulo 2, a partir do versículo 11. Então Elcana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. É a história de Eli. Isso aqui é a história de Samuel. Eu pulei a história de Samuel, para quem entende de Bíblia sabe o que é que eu estou falando. Mas eu quero falar deste pai chamado Eli. Eli significa meu Deus, meu Deus. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Ora, Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, mas o texto diz que esses filhos de um sacerdote eram filhos de Belial. Para você entender o que é que eu estou falando, Belial significa maligno. Ele era filho de Eli, porém eram tão ruins esses filhos, mas tão ruim, que levou o apelido de filho do maligno. É como se você tivesse um filho e dissesse assim: olha, esse filho abençoado que você tem, né? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Entenda o contexto todo da Bíblia, senão você perde as melhores partes. Eli era um sacerdote. Para ser sacerdote, nessa época,
tinha que ser da tribo de Levi. Tinha que ser da descendência de Moisés e, mais especificamente, de Arão. O sacerdote desfrutava de um privilégio naquela sociedade judaica. Ele não trabalhava, ele era sustentado pelas outras tribos que vinham oferecer o sacrifício, vinham oferecer os dízimos no templo, e o sacerdote se mantinha a partir disso. A função dele era oferecer o culto a Deus. E os seus filhos seriam sacerdotes também. Era quase que uma capitania hereditária. Mas esses filhos estavam se servindo do templo e não se importavam com o Deus do templo. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes, dos sacerdotes Ofni e Finéias, com o povo, era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e o metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá esta carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres. Então ele lhe dizia: não, porém, hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Esses sacerdotes não tinham o menor respeito pelas coisas sagradas. Eles simplesmente queriam que a sua lei prevalecesse em relação à lei de Deus. Deus institui a lei do sacrifício, do culto primitivo judaico. O culto primitivo judaico era cheio de rituais, tinha que levar o animal para ser sacrificado no templo, queimava a gordura assim, assado. É por isso que às vezes é difícil você ler a Bíblia, porque tem todo esse contexto de um culto primitivo que tem um significado para os dias de hoje, mas não ao pé da letra. Mas se esse pai não ensina, a questão é: por que é que esses filhos faziam isso? Por que é que eles adquiriram esse hábito de não respeitar as coisas sagradas? Por que é que eles tinham esse comportamento de Belial, maligno? Será que é sorte ter filhos educados, respeitosos? Você vai fazendo o filho até que saia um bom e um ruim, é assim? Vai tentando? Será que esses filhos eram filhos de Belial porque já nasceram assim? Ou se tornaram assim? Se eles nasceram assim, não tem muito o que fazer. Mesmo assim, Deus ainda transforma. Mas certamente, toda criança nasce com potencial para ser abençoado, ser uma pessoa que venha a ser um motivo de orgulho para a sua família. Eu não creio que ninguém nasça predeterminado para ser vergonha da família. Eu creio que as escolhas de umas pessoas e as nossas próprias escolhas, elas interferem na nossa vida, na nossa rotina. E aqueles meninos diziam: eu não quero saber da lei de Deus, a minha lei é quem tem que prevalecer. Quando o povo não dava a gordura, por que é que as pessoas que estavam levando o sacrifício diziam: não, deixa queimar a gordura primeiro? Era porque na lei de Deus que eles conheciam, eles estavam desprezando a lei de Deus. Levítico, no capítulo 3, vou pegar um pequeno texto da lei que eles estavam quebrando. Era a lei levítica, a lei que Deus deu a Moisés ao povo. Deus instrui como ele queria ser adorado naquela época. Isso eu estou falando de 3.500 anos atrás, em uma região lá no Oriente Médio. Do sacrifício pacífico fará a oferta queimada ao Senhor. Era Deus quem estava instituindo isso.
A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-lo-ás. E os filhos de Arão, de onde veio os sacerdotes, queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que está sobre a lenha do fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Aqueles meninos, que não eram meninos, já eram homens, eles pegaram esse texto aqui e disseram assim: eu não concordo. O Senhor fez, mas eu sou mais importante do que o Senhor. A instrução era: queimem toda a gordura para mim, em cheiro suave. E os meninos do sacerdote, que seriam sacerdotes em algum momento, pegaram a lei de Deus e rasgaram. Disseram assim: não. Eu tinha uma Bíblia antiga e tinha um texto que tinha escrito assim, que as mulheres devem ser submissas aos maridos. Eu acho que alguma mulher revoltada pegou uma caneta e escreveu assim: não. Pegou de caneta, escreveu, botou N-A-T-U, não, N-A-T-U-O. Eu digo, essa aqui é uma mulher revoltada. Acho que ela não entendeu esse texto. Se achou, né? Essa instrução Deus já tinha dado a Moisés. Os meninos foi quem jogaram fora. Esse texto era bastante conhecido, mas esse texto ele era lido, conhecido, mas não praticado. Uma das nossas falhas como os pais, nós nos tornamos pais avestruzes quando nós lemos a palavra e não praticamos a palavra. Se você não pratica a palavra, você somente lê, faz um culto doméstico de leitura e a sua prática é dissociada do seu ensino bíblico, seu filho está olhando. Está olhando o que o seu pai faz e o que o seu pai instrui. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. E não existe 2 maneiras de educar, só existe uma maneira, que é pelo exemplo. Você educa o seu filho pelo exemplo. Seu filho vai querer ser ou parecido igual a você, ou vai querer ser o oposto do que você é. Se ele lhe admirar, ele vai dizer: esse meu pai é meu herói, essa minha mãe é minha heroína. Mas se ele lhe odiar, ele vai querer ser o oposto. Conhecemos um rapaz, hoje ele é um dentista já, mais velho do que eu. E ele perdeu a mãe, o pai casou com outra mulher e a mulher odiava ele. E ele, a vida toda, escutou que ele nunca ia dar nada, nunca ia prestar para nada. E ele disse: eu vou mostrar para ela que eu vou ser o oposto do que ela está falando. E ele pegou a sua vida só para estudar. Realmente se tornou um profissional muito respeitado, muito famoso, ganhou muito dinheiro, mas destruiu a sua vida particular. Estava já no 3º casamento, quando teve um encontro com Deus, aí mudou completamente o modo de ver a vida. Quando ele descobriu que não podia casar para ser feliz. Que coisa mais simples, né? Ele descobriu que ele casaria para fazer o outro feliz. Ele disse: é por isso que não dá certo. Eu sempre casei para que alguém me fizesse feliz. E agora eu entendi que é eu casando para eu fazer o outro feliz. E quando os dois pensam assim, todo casamento dá certo. Mas quando entra o egoísmo, cada um só pensa em si, aí a coisa não anda, porque Deus não fez isso. Esses filhos de Eli eram filhos de um avestruz. O pai criou e deixou eles crescerem como eles queriam. E à medida que eles cresceram, não respeitando a lei de Deus e não sendo corrigido, porque as crianças vão tentar fazer o que querem. É por isso que criança tem que ser educada por adulto. É por isso que você com 12 anos, 14 anos, embora fazer filho, não deve fazer. Porque é menino fazendo menino. Como é que menino faz menino e menino não cria menino? Quem cria menino é homem, é mulher feita. Que já passou pela vida, tem as experiências da vida. Este mal que não vai sendo corrigido, ele vai se aprofundando. Inicialmente, os filhos de Eli
estavam ali profanando o altar, pegando a gordura antes de queimar. Mas não fica, quando o mal entra numa família, ele não fica só na raiz inicial, não, ele vai se aprofundando. Vamos adiante no texto. 1 Samuel, vai para o 22. 2:22, né? 2:22, versículo 22. Vamos passear nesse capítulo aí. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Eles começaram profanando o altar, tirando as ofertas para si antes de queimar, e depois agora começaram a ter relações sexuais com as mulheres que se viam no templo. Ou seja, o temor já foi para o espaço, já não tinha mais temor a Deus nenhum. Não conheciam o Deus de Israel, que livrou o povo do Egito, como matou os primogênitos do Egito. E disse-lhes, veja o que um pai avestruz faz, parece até que ele está falando certo, né? E disse-lhes, olha o que o pai vai falar para os meninos. Por que fazeis tais coisas? Filhinhos, né? Filhinhos é meu, viu? Não é da Bíblia, não. Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. As pessoas começaram a olhar para os filhos de Eli, viu que eram filhos malignos, e começaram a falar um com o outro. Olha o que ele está fazendo, olha o que ele está fazendo, olha como ele não respeita, olha como ele se prostitui. E disse-lhe, por que fazer tais coisas? Pois todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. O pai reclamou de um modo bem brando, de um jeito assim meio que desleixado, sabendo que estava errado, mas aqueles jovens, infelizmente, ultrapassaram o limite de Deus. Todos nós temos um limite, Deus também tem um dele. A paciência de Deus, Deus é eterno e Ele é ilimitado, mas Deus também estabeleceu um limite de paciência com filhos rebeldes. Chega um momento que Deus julga aqueles que endurecem o seu coração. E vão endurecendo, vão cada vez cavando um abismo, atraindo outro abismo, e cada vez vai piorando mais, até a hora que Deus julga. E aqueles meninos ultrapassaram esse limite. Uma coisa é você pecar contra outro. Um dos dois pode ter razão. Mas quando você peca contra Deus, quem é o seu advogado? Vamos adiante. Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Quando Deus vai tirar um líder, é porque já tem outro nascendo. É porque já tem outro sendo preparado. Aconteceu isso com Davi, aconteceu isso com Eli. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, a casa do teu pai aqui é a casa de Arão, de onde veio a descendência dos sacerdotes. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais os pés, os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares? Que ordenei que se me fizessem na minha morada. E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Por que tu e ele vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Deus está dizendo assim, eu privilegiei vocês, eu privilegiei a sua família, desde Arão, que vem um sendo sacerdote. Vocês não trabalham, vocês se alimentam das ofertas que eu ordenei que o povo trouxesse.
Vocês foram eleitos a tribo top de Israel. Todos se reverenciam quando um sacerdote passa. E por que vocês estão me desprezando? A correção chegou na vida daquele pai avestruz. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu, que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Deus tinha feito uma promessa, mas Deus também volta atrás em promessa. Porém, quando tem um porém na Bíblia, meu irmão, pode parar. Aquilo que ia para um caminho, volta para o outro. Aquilo que ia virando maldição, se transforma em bênção. Ou que era bênção, se transforma em maldição. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus há um tempo, com o bem que farás a Israel. E jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, de tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os sacerdotes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. Os filhos de Eli foram acumulando maldição e rebeldia diante de Deus. Até na hora em que Deus perdeu a paciência, Deus falou assim: eu te privilegiei, você jogou fora, então vai chegar um dia em que o juízo vai se estabelecer. E você vai ser retirado desse privilégio, e eu vou dar para outro. Naturalmente que este juízo de Deus sobre os filhos e sobre a casa de Eli não precisaria ter acontecido. Qual seria o remédio que Deus quer nos ensinar com essa história tão difícil? Se o pai tivesse feito o papel de pai, se a mãe, que não aparece nessa história, mas eu estou colocando ela também, tivesse feito o papel de pai, tivesse aplicado as correções que os pais precisam aplicar nos seus filhos, se eles tivessem ensinado a respeitar as coisas do Senhor, a valorizar aquilo que é sagrado, a desprezar o que é profano, este juízo de Deus seria evitado nesta família. Então eu creio que quando Deus traz essas histórias, é para que a gente olhe e diga assim: aonde está a minha família? Aonde estamos caminhando? Quando você faz uma reflexão dentro de você, dentro da sua família, eu sou da família de Eli ou eu sou da família de Samuel? Samuel herdou os privilégios de Eli, que ele desprezou. São essas reflexões que hoje Deus nos convida a fazer. Eu digo que são textos vacina. Antes que chegue a desgraça, antes que chegue a dor, antes que chegue o sofrimento. Você não precisa passar, não precisa cometer os mesmos erros que os antigos cometeram. Paulo vai dizer que tudo o que foi escrito para a nossa correção, para a nossa edificação, né? Tudo que Deus deixou escrito tem um propósito, tem um significado. E todo erro, todo problema é porque alguém chegou e desprezou a lei de Deus. E o pior é que eu estou falando de gente que conhecia a lei de Deus. Não eram gentios, não eram cananeus, não eram ferezeus, não eram jebuseus, eram israelitas. Numa época próxima de Moisés. E muitas vezes, dentro da comunidade cristã, tem pessoas que estão desprezando a lei de Deus. Ou se afastaram. Tem uma rádio muito importante em Salvador, uma rádio de notícias. Não é uma rádio que toca música, a maioria são programas jornalísticos.
E tem um locutor que ele é desviado da Assembleia de Deus. E ele gosta de fazer gozação com cristãos. Gosta de fazer piada com cristãos. E um dia eu passei uma mensagem lá na rádio. Eu digo, fulano, você não deveria fazer isso. Você está escarnecendo do Deus do seu pai, que ainda é um cristão. Deixei lá a bomba lá. Eu digo, ele está cuspindo no prato de quem comeu, né? Simplesmente porque está escarnecendo do que é sagrado, como esses filhos de Eli. Eu digo, você precisa ler um pouco mais a Bíblia. E como é triste a gente ver isso. E eles usaram esse privilégio para escandalizar a nação de Israel. E chegou o dia do julgamento deles. 1 Samuel 3, vira a página, essa história é bem longa. 3:12. Naquele dia, suscitarei contra Eli, Deus está falando através do profeta, tudo quanto tenho falado a respeito da sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que é bem conhecida, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Deus está dizendo assim para esse pai avestruz chamado Eli: você falhou como pai. Você não repreendeu seus filhos quando eles se desviaram. Você então concordou com o erro deles. E você agora se tornou reprovável diante de mim. É interessante que para corrigir os filhos, Deus não vai corrigir primeiro os filhos, corrige primeiro o pai. Porque a responsabilidade inicial é minha, sua. Você corrige seus filhos, você está sendo um instrumento de Deus na vida dele. Quando você não corrige seu filho, você está sendo instrumento de Belial na vida dele. Lá em nossa casa a gente usava de democracia. Eu vou lhe dar umas dicas de educação doméstica. Seja democrático. Eu virava para meus filhos e dizia assim, eu vou lhe dar duas opções. Escovar o dente ou escovar apanhando. Qual das duas você vai querer? Democrático, né? E dava 2 segundos para pensar. Eu cansava de contar até 3, eu contava até 2. Ele parava, pensava, eu acho que eu vou escovar. Cabra inteligente. Puxou o pai. Mas tem 2 regrinhas bem básicas de criação de filhos. Como a Miriam falou de manhã, dureza e doçura. O que é certo, o que é errado. Na hora de corrigir, eu sempre corrigi duramente meus filhos. Mas na hora de embolar para brincar, a gente brincava de tudo. Eu brincava de cirurgia de talco. Você já brincou com seu filho de cirurgia de talco? Não. Eu ficava deitado no piso e os meninos me enchiam de maisena dos pés à cabeça. E João Vílio fazia a minha barba, me cortava todo, depois vinha, botava band-aid. E uma vez ele cortou minha sobrancelha mais alta do que a outra. Eu disse, não tem problema não, filho, eu fico só de um lado, assim, ninguém nota. A gente brincava com tudo, mas na hora que ele errava, uma vez ele estava lá no computador e toda vez que eu passava ele tirava da página. Naquela época não tinha Wi-Fi, era computador de cabo. E toda vez que eu passava ele tirava lá a página. Eu cheguei, peguei um alicate e cortei o fio. Pronto, agora vai ficar nessa página aí a vida toda. Pai, você cortou o fio? Cortei. É meu? André estava lá, fez uma traquinagem, eu peguei um Nintendo Wii e um martelo e quebrei o Nintendo Wii dele em 1000 pedaços. Acho que nem existe mais isso. Mas, graças a Deus, que se tornaram homens de bem, homens tementes ao Senhor. Tive a oportunidade de batizar o meu filho mais novo e vou ter a oportunidade de casar meu filho mais velho daqui a 2 meses. Porque eu não queria que eles fossem filhos de Belial, né? Do maligno, não.
Use, meu irmão, das armas que Deus lhe deu. 2 provérbios para você meditar, meu pai e minha mãe. Provérbios 29:15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar a sua mãe. Ah, mas a vara é castigo físico? É. É chinelada? É. É cinturão? É. Ah, mas não pode, que tem a lei da palmada. Importa obedecer a Deus ou aos homens? Se você obedecer aos homens, compre lenço para chorar depois. Deus lhe chama para se confrontar este mundo. Enquanto a gente puder falar, a gente fala, né? Mas mesmo que não possa falar, continua fazendo. Uma amiga nossa estava na Alemanha, onde é proibidíssimo. Ela diz, aqui não tem lei certa, aqui a lei é minha. Quando eu vou mudar de casa, eu compro uma casa no térreo, para não ter vizinho mais embaixo. Pego o banheiro, isolo, e levo o menino para lá e faço minhas correções bíblicas, né? Banheirais, e está lá num país onde não pode fazer. Se você abrir mão da correção, tem um outro provérbio que diz assim, que a estutícia pertence à criança, mas a vara o afastará dela. Irmão, se você corrigir seu filho com castigo físico e não for injusto, ele vai lhe amar mais. Se você torturá-lo, aí você vai ser preso, vai ser condenado. Mas se você for um pai que aplicar a correção na hora certa, no local certo, sem jazeiro, ele vai entender o que é certo e o que é errado. Se você abrir mão disso, você já viu alguma criança dando escândalo e envergonhando a mãe em supermercado? Eu perdi a conta. Menino, quando quer uma coisa, ele dá um escândalo, sabe que a mãe vai ceder, a mãe fica com vergonha, e aí ele aprende que isso dá certo, e toda vez agora ele repete. Lá em casa tentou fazer isso. A Emília chegou, abriu a porta e disse, eu vou buscar um menino de rua para me adotar como mãe, então fica aí. Parece duro isso, mas entenda que é Deus ensinando o pai a ser pai. Hoje, os filhos é quem manda nos pais. Inverteu. Chegou um menino lá no consultório, subiu na poltrona, ficou na altura da mãe, deu um murro na mãe que a mãe caiu para trás. Menino de uns 5, 6 anos. O pediatra do nosso filho contou uma experiência que está lá atendendo o menino, conversando com a mãe, a mesa dele toda arrumada. Chega o menino, pega o braço assim nas coisinhas dele da mesa de médico, né? Pega o braço assim, ó, joga tudo no chão. Ele respirou fundo, pegou as coisas, botou tudo de volta e está lá falando com a mãe. Depois que está tudo arrumadinho, o menino chega o braço, joga tudo de volta. Ele parou a consulta, pegou o menino pelo colarinho, botou na parede assim, levantou, disse, na sua casa não tem macho não, porque aqui tem. Se você fizer isso, eu vou lhe soltar daqui de cima. Virou para a mãe e disse assim, passe lá no gabinete, pegue o seu dinheiro e nunca mais volte aqui com o seu filho. Aleluia. Está faltando macho em casa? Ou é avestruz? Provérbios 29:17. Corrige o teu filho. Eli esqueceu disso. Deus repreende Eli porque ele não corrigiu os seus filhos. Corrige os teus filhos e te dará descanso e te dará delícias à tua alma. Deus não quer que essa história termine como terminou a história de Eli. Deus quer que termine a história com você tendo o que contar, as bênçãos que você vai propalar. 1 Samuel 4,15, volta aí. 1 Samuel 4,15. Era Eli da idade de 98 anos, e os seus olhos tinham cegado e já não podia ver.
Eli se tornou um pai idoso, cansado, 98 anos. Já estava cego, já não via o que seus filhos faziam. Irmãos, provavelmente esses filhos de Eli já eram adultos e estavam aprontando todas. Sabe o que é que eu vejo aqui? É que educar cansa. Educar cansa, e Eli cansou. E não soube educar seus filhos. E Eli se tornou um pai avestruz que deixou os meninos por conta própria. E Eli, então, cansado, foi fazendo pouco caso do que os meninos estavam aprontando. E cada vez aqueles meninos foram cavando mais maldição, mais maldição. Educar cansa. E hoje em dia, eu acho que você nunca viu isso. Nunca viu isso, né? O pai, para ter um descansozinho, pega o celular e dá ao filho. Filho, ocupa aí o teu tempinho. Eu não aguento mais esse menino. Ninguém faz isso. Deixa lá o menino olhando e recebendo tudo aquilo que o Belial quer que ele aprenda. Aí se torna um pai avestruz. Ninguém nunca viu um pai dizer: eu não aguento esse menino, parece que ele é ligado em 220. Meu irmão, é por isso que Deus quer que você tenha filho cedo. Tive uma aluna que lá dizia assim: meu pai faz tudo o que eu quero. Eu conheci o pai dela. Ele era um cansado, coitado. Eu digo: esse daí cansou, não quer mais lutar com ninguém, não. Quer estressar mais a cabeça com menino nenhum, não. Largou de mão. E essa menina, imagine, uma filha dizer que meu pai faz tudo o que eu quero, quem é a chefa da casa é ela. Ele só é o escravo que paga as contas. Só que uma hora ela vai ser a dona que vai ter que pagar as contas, aí ela não sabe fazer o que é isso. Ela não sabe mais o que é. Por que é que tanta gente hoje, em vez de ter filho, quer criar gato e cachorro? Porque não precisa dar educação para gato e cachorro. Eles não têm entendimento como avestruz, já nasce sabendo. Gato e cachorro não chora, não dá escândalo, não faz você passar vergonha. Meu gato nunca vai me fazer vergonha, né? Seu cachorro nunca... O máximo que seu cachorro faz é cocô na rua e você vai lá e pega. Na porta dos outros. E você soltar. Porque é mais fácil criar cachorro e gato do que filho, porque criar filho cansa. Criar filho exige que você abra a mão, muitas vezes você está cansado, chega cansado de casa, o filho quer atenção, e você vai ter que ignorar o seu cansaço para dar a atenção que ele precisa, para que o coração dele se torne um coração satisfeito, pleno, admirando o seu pai. Me lembro que uma vez, Andrezinho pequeno, eu sempre viajava para Jiquié, ele virou para mim e disse assim: meu pai, eu queria que Jiquié não existisse, para ele ter o pai o tempo todo com ele. Mas claro que isso não era possível todo o tempo. Continuando esse texto, para a gente ir concluindo. Samuel 4,15. Veja, Samuel. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e dela fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéas, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, curvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Morre Eli, pai avestruz.
Morrem os filhos Ofni e Finéias. A arca de Deus é retirada. Pelo pecado de um sacerdote, toda a nação de Israel sofreu. Por a ausência, negligência de um pai e de uma mãe, toda uma nação sofreu. Retirar a arca significa perder a presença de Deus. Eu agora estou vulnerável a todos os inimigos ao meu redor. Chegou o ponto da nora dele perder o filho, teve que nascer o filho às pressas, ela nem fez questão do filho, ela morre na sequência. Isso é tão problemático, sabe por quê? Porque o pecado de Eli atingiu os filhos, a negligência de Eli. O pecado era a negligência, não correção. Criou 2 filhos malignos e deixou o neto órfão de pai e de mãe, porque morreu a mãe e morreu. São pecados geracionais. Não que o neto de Eli vai pagar o preço do pecado do avô, mas as consequências ficam. A Bíblia diz que cada um morre pelo seu próprio pecado. Mas eu sofro as consequências do pecado do meu pai. E o meu neto também pode sofrer as consequências do meu pecado. Então, quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos instruiu para ser pais, nos tornamos criadores de filhos, fazedores de filhos e não educamos, toda uma geração vai comprometida. E muitas vezes a gente está pagando preço por uma decisão que veio lá de trás. Mas os filhos de Eli, eles morreram por causa do pecado deles também. Porque cada um tem responsabilidade pelas suas escolhas. Você pode ter tido pais péssimos, pais avestruzes, mães avestruzes, mas você tem as suas escolhas. Se eles olhassem assim, meu pai é um negligente, mas eu não vou ser. Teve uma colega nossa de faculdade, chamou os filhos, ela já é uma senhora idosa, chamou os filhos e disse assim para eles, os meninos já são meninos de 20 anos, e disse assim, meus filhos, não vai acontecer isso não, mas eu queria saber a opinião de vocês. Se eu me separar do seu pai, com qual dos dois você prefere ficar? Ele disse assim, minha mãe, posso ser sincero? Ele disse, pode. Você é um porre. Você é chata. Você é insuportável. Pega no pé da gente. Mas eu ficaria com a senhora. Porque meu pai não nos educa. Nós somos o que somos por causa da senhora. Então eu ficaria com a senhora. Eu digo, que sensatez tem esses meninos. Eu estou agora com uma aluna. Ela me disse assim, professor, minha mãe é borderline. É uma doença que tem surtos horríveis. Minha mãe é translocada. Minha mãe disse que eu sou burra, gorda, que eu nunca vou dar para nada, que eu só faço tudo errado. É por isso que hoje eu tomo um antidepressivo. Meu pai é um ausente, mas eu não vou construir uma família que eu tive. Eu olhei assim e digo, quanta sensatez tem essa menina com 20 anos. Como ela consegue enxergar que ela não vai ser o espelho da mãe? E agora ela começou a conhecer Jesus, então a vida dela está tomando um outro sentido. Então, mesmo que nós tivéssemos um pai avestruz que só fez nos colocar no mundo, tem gente que não tem nem o nome do pai na identidade, né? Nem conheceu. Antigamente isso era tão comum. Ainda assim, não é uma determinante que você será o espelho do seu pai. Porque as escolhas que nós fazemos, e quando nós escolhemos a palavra do Senhor, ela nos dá todo o norte, toda a direção daquilo que é certo, daquilo que é errado, o que é que abençoa, o que é que não abençoa. E todas as nossas escolhas, então, são abençoadas por Deus, são guardadas por Ele. Que Deus nos dê sabedoria nesse mês para aprender a ser pais como Deus quis que nós fôssemos. Pais responsáveis, que investem em suas vidas, nas vidas dos filhos,
que acompanham, que verificam o celular, que olham o histórico de navegação. Se você não sabe isso, pergunta a Eliseu, ele lhe ensina. Bota um programa lá no... Olha, filho não tem direito à privacidade enquanto você paga a conta dele. Quando ele se tornar autônomo, tudo bem, mas enquanto estiver comendo do meu feijão, quem manda sou eu. Enquanto estiver na minha casa, quem manda sou eu, são minhas regras. Minha casa, minhas regras, não é isso? Aí o pessoal que gosta do aborto, né? Meu corpo, minhas regras. Aí Jesus olha assim, meu mundo, minhas regras. Foi eu quem fiz? Então que Deus nos dê sabedoria. Tudo que foi escrito para que a gente não repita os mesmos erros. Você vê que é só desgraça, tragédia nessa família, mas você agora recebeu a instrução para não repetir isso, para escrever agora uma nova história. Amém? Deus abençoe. Tem uma música que fala de uma nova história, não sei se a gente pode contar essa. Uma nova história. Pega aí. Superdotados